Olá, amigos do canal. Como você está? Tudo bem? Certamente nós temos muitas bênçãos para agradecer a Deus. Já no começo dessa semana nós temos nos reunido aqui para estudar a lição da Escola Sabatina, estudar a palavra de Deus através desse guia. E mais uma vez você é muito bem-vindo para participar dos nossos estudos. Nós começamos o estudo desta segunda-feira, 22 de abril, com o título A Luz Vence a Escuridão. Não podemos nos esquecer que nós estamos estudando a lição 4, que tem como título principal Em Defesa da Verdade. E nós já contextualizamos um pouco aí, quem acompanhou o estudo de sábado, de domingo, viu que nós estamos seguindo na linha do tempo, né? Depois do ministério de Cristo, o surgimento da igreja, momentos de perseguições em Jerusalém, depois pelo Império Romano, né? A igreja medieval, a igreja apostólica e pós-apostólica. E nós seguimos com esse estudo nessa segunda-feira, A Luz Vence a Escuridão. É importante nós nos atentarmos aos textos, abrirmos a nossa Bíblia, acompanharmos as leituras que são feitas, para que nós possamos ter um bom entendimento desse estudo. É um tema denso, um tema que precisa muita atenção. Você é convidado para participar, deixar aí nos comentários a sua opinião, as suas sugestões, seu pedido de oração também, curtir e compartilhar esse vídeo, tá bom? Vamos fazer a nossa oração para que nós possamos começar aqui o debate, o aprofundamento do tema. Oremos. Pai eterno, Deus de amor, te agradecemos, Senhor, por tuas bênçãos nessa semana. Agradecemos pela oportunidade de, mais uma vez, abrirmos a tua palavra e recebermos esses ensinos. Te pedimos a presença e a bênção do Santo Espírito, em nome de Cristo Jesus. Amém. Iniciamos esse estudo na segunda-feira já de cara apresentando a pergunta número 2. Leia Judas, verso 3 e 4, e vem a pergunta: que advertência há nessa passagem e como ela se aplica à igreja cristã em todos os tempos? Nós vamos responder a partir dessa leitura que o Alexandre vai fazer para nós. Muito bem, vamos à leitura então. O livro de Judas, versículo 3 e 4. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Versículo 4. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano, Senhor Jesus Cristo. Essa leitura nos traz uma exortação muito profunda, né? E que advertência, então, essas passagens nos traz? Nós deixamos aqui como sugestão de resposta do canal: os cristãos são advertidos a lutar pela fé, pois surgiriam no meio deles indivíduos com falsos ensinamentos. E o nosso estudo de hoje começa assim, com essa referência bíblica que foi trazido para nós, né? O livro de Judas tem apenas um capítulo, então foi recomendada a leitura do versículo 3 e 4, que foi trabalhado aqui na pergunta número 2. E o autor da lição começa a trabalhar esse verso, essa leitura que nós fizemos aqui. E diz que o livro de Judas ele foi escrito no ano 65 depois de Cristo para os cristãos daquela época que já precisavam tomar cuidado com falsos ensinamentos, falsas doutrinas, heresias infiltradas no Evangelho. Você vai se lembrar também que nós já tivemos estudo aqui na semana passada a respeito dos lobos vorazes, né? Uma expressão que Paulo trouxe ali no livro de Atos, se referindo a também falsos ensinos, pessoas astutas, pessoas com um alto conhecimento que iriam deturpar o evangelho puro de Cristo, né? E aqui a nossa lição começa a trabalhar essa leitura que foi feita. Diz que esses fiéis foram instados a lutar pela fé. E esse é o conselho para nós também. Nós, hoje em dia, né, nos nossos tempos, somos instados, convocados a nos mantermos fiéis à palavra de Deus, à fé pura que nos foi orientada, que nos foi revelada.
E, Júnior, inclusive, isso nos traz uma percepção de que esse problema existe desde quando a igreja existiu, né? Na época de Paulo, na época de Judas, essas coisas ali já estavam acontecendo. O apóstolo Paulo, você falou dos lobos vorazes que Paulo fala, e Paulo também usou a expressão ministério da iniquidade, que já existia na época dele. Precisamos ficar atentos. O nosso estudo ele traz ainda, falando desse assunto, o testemunho dos valdenses, né, que foram pessoas em sua época que fizeram isso, né, guardaram a fé, não se dobraram a essas mentiras que foram introduzidas na igreja, né? E aqui a lição, o autor nos traz um trecho do Grande Conflito, que é o livro que está acompanhando o nosso estudo esse trimestre, e fala um pouquinho dos valdenses, né? Como eles agiam, como eles viviam. E é interessante notar que diz aqui que eles tinham no seu íntimo a fé de Cristo, a fé em Cristo como único mediador. Né? Então isso era importante, ainda mais num contexto de idolatria que eles viviam, né? Então, Jesus Cristo, para eles, era o único mediador entre eles e Deus. Né? Diz mais aqui que as escrituras sagradas era a única regra de vida que eles tinham. Né? Então, eles não se desviavam da palavra de Deus. A palavra de Deus guiava as ações, os passos deles. Né? E E diz Ale, mais... Ah, é importante a gente pontuar que na época que está sendo exaltado aqui o testemunho dos valdenses, era um pouquinho depois já desse livro de que Judas foi escrito, né? Nós estamos falando aqui de dois períodos específicos. Quem acompanhou os estudos aí de sábado e domingo, está percebendo que a lição vai tratar desses dois períodos, né? A igreja apostólica ali nos primeiros séculos e a igreja já depois que Roma, o império, adota a religião cristã e começa a mesclar ali conceitos pagãos com a verdade. Então os valdenses vão surgir já nessa época da Roma como igreja, né? Como já tendo deturpado a mensagem do evangelho, escondido a Bíblia, não deixa que os cristãos tenham acesso, que os fiéis tenham acesso à palavra de Deus, e o testemunho deles se dá nessa época. Eu não quero te atrapalhar, Alexandre, mas é bem, como o João levantou, não é um pouquinho, não, é bem depois. Aí nós estamos falando na Idade Média, no ano mais ou menos 1100, 1200, 1300. Nesse período, isso mostra que em todo o período da igreja, os lobos vorazes estavam dentro da fé cristã e que os cristãos precisavam lutar pela fé que foi, a fé verdadeira que foi confiada a eles, como nós hoje. legal, importante, né? E aqui ele finalizam o terceiro aspecto, né? Falando dos valdenses, eles santificavam o verdadeiro sábado. Que isso aqui tem a ver com as concessões, né? Que foram muito grandes. A gente já estudou, né, na lição passada, sobre as concessões que foram feitas dentro da igreja. E uma delas foi o dia de guarda, mudando o sábado para o domingo. E os valdenses aqui, como diz o testemunho, se mantiveram firmes, né, nessa verdade bíblica, que é o sábado. Na sequência do nosso estudo é trazido para a gente a pergunta número 3, que já traz a referência de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. A pergunta diz assim: que promessa Deus faz aos fiéis em face da própria morte? E o papai vai ler para a gente essa referência para que a gente possa deixar uma resposta sugerida aqui no canal. Então, acompanhemos a leitura aqui, verso 10. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passe por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Ok, então com essa leitura a gente pode deixar uma resposta aqui. Que promessa Deus faz aos fiéis? A coroa da vida. E na sequência, já quase na parte final desse estudo, eu quero me dirigir a você, meu querido irmão, minha querida irmã. Você está tendo dificuldade de entender esse assunto? Como nós dissemos já hoje em outras lições, esse é um assunto denso, envolve profecias, né? E o pastor traz aqui essas mensagens
de maneira para alguém que já conhece. Então, deixa aqui nos comentários se você está tendo dificuldade, se o canal está te ajudando a compreender da melhor maneira possível. Participe desse ministério, esse ministério é nosso. E na última parte da análise aqui, o pastor Filho, ele traz uma experiência da cultura religiosa de Esmirna, em que o padroeiro da cidade, Dionísio, tinha ali o seu corpo de sacerdote, e quando esses sacerdotes morriam, ele era colocado em sua cabeça uma coroa e saía em procissão pela cidade ali, as pessoas venerando aquele líder religioso morto. E o pastor trouxe essa história da cultura e traz também a lembrança da carta que Jesus Cristo envia a essa igreja, que está no texto que nós lemos, capítulo 2, verso 10, tá? Para dizer para aquela igreja que estava ali em meio àquela cultura religiosa pagã e que sofria as consequências de ser fiel, Jesus está dizendo para ela, ó, eu não vou te dar uma coroa num corpo morto, eu vou te dar a coroa da vida, ou seja, a salvação. Ser fiel até a morte e eu tenho para você a salvação eterna. Bem diferente do que acontecia em Esmirna dentro da questão religiosa. Então, essa é uma mensagem que chega como uma injeção de esperança para todos nós. Precisamos ser fiéis a Deus, porque Ele é fiel conosco e tem prometido para mim e para você, meu querido irmão, a coroa da vida.